Bom pessoal, chegamos no nosso sexto vídeo de dicas de defeitos, né? Hoje vamos falar sobre Sony. Temos 5 vídeos anteriores que na descrição desse vídeo vocês têm o link de cada vídeo referente que está marcado na tela, ok? Bom pessoal, o que vocês estão vendo aí é um clássico da Sony, né? Ela tem um defeito que ele começa assim: a televisão vai desligando depois de um tempo. Aí esse tempo de desligamento vai se reduzindo até chegar a um ponto que ela não liga mais. E a característica é que o LED fica piscando 7 vezes, né? Que é um código que a Sony bota nos seus aparelhos, e que o erro 7 é o erro que eles chamam o erro de temperatura. Aí o que vocês estão vendo na tela aí, nessa imagem, é a condição de a gente identificar que realmente o erro é o erro 7, né? Enquanto a televisão está ligando, se ainda estiver ligando, você vai entrar no modo diagnóstico, né, e vai confirmar aí, conforme está na tela, que é o erro 7, tá? E como é que a gente sabe isso? Porque essa coluna do lado direito aí tem que estar toda zerada. Quando aparece o número 1, seja na esquerda ou na direita, ele está te indicando qual é o erro. Eu até sugiro que em outros defeitos da Sony vocês entrem no modo diagnóstico e vejam se o teu defeito está relacionado com uma dica de erro, né? Independente se está piscando ou não o LED, você pode confirmar através dessa informação. Bom pessoal, a gente está vendo aí a causa do problema, né? A causa do problema é esse sensor aí óptico que está na parte de baixo da imagem, que ele deve ser quebrado, retirado do circuito. Geralmente eu quebro, eu não boto ferro de soldar aí não, porque você pode fazer danos aí. Então eu quebro ele bem devagarzinho. E outra situação que também está marcada na imagem é esse capacitor que está sendo visualizado, né? Notem que ele é o maior capacitor da placa, né? Se você tiver que pegar um outro modelo da Sony, porque essa placa varia de configuração, né? Então se você pegar outro modelo, você pode achar qual é o capacitor retirando o maior capacitor da placa, que nesse caso é o que está mostrado na imagem, ok? Bom pessoal, aí a gente tem que entender também que esse defeito pode ser lá no microprocessador, na placa principal. Então como é que a gente identifica se está na placa principal ou se está nessa plaquinha aí? Simplesmente se você despluga essa placa, liga no teclado da televisão, se ela ligar, deixa um tempo ligada, se ela não desligar mais, está confirmado que é nessa placa. Aí você pode ter esse sensor aí com problema ou capacitor. A gente diz que na maioria das vezes é 85% esse sensor que a gente está vendo, 5% é o capacitor e uns 10% pode ser o microprocessador. Pessoal, aí a gente chega nessa imagem aí que ela tem o intuito de mostrar para vocês que isso aí é um sensor óptico, né, que a gente comentou anteriormente, e ver também a seguinte situação: como o defeito está lá na placa do sensor do remoto, tem modelos como esse que está aparecendo na tela aí, o 32LN14, que não permite você ter um fácil acesso a essa placa, né? Às vezes, dependendo do modelo, que tem um outro modelo que eu não me recordo agora, que também tem essa situação, o acesso é difícil, então fica mais fácil você romper a linha de informação do sensor óptico. Nesse caso, vocês estão vendo aí que tem o plug, que é o CN301. Aí você vai no pino 6 e corta o fio do pino 6, porque essa informação que vai fazer a televisão desligar está vindo pelo pino 6. Então automaticamente quando você corta, você pode sanar esse problema, tá? Você pode fazer até em outros modelos que não tem essa dificuldade, mas o ideal é você baixar o esquema do aparelho e identificar essa linha aí, ok? Bom pessoal, a gente chega aí na KLV32S300A. O primeiro defeito aí é um defeito de imagem branca, quer dizer, ela não tem imagem. Aí o defeito está na placa drive da tela. Aí você pode me perguntar o que é a placa drive. A placa drive, eu chamo assim, quando existe uma T-CON, que é o caso dessa televisão aí. Como ela tem T-CON, tem aquela placa que vai, aquela régua que está ligada à tela, que eu chamo de placa drive, e lá vai ter um resistor 1030C aberto, que está marcado aí na imagem, né? Porém, vocês podem achar também alguns resistores que estão perto dele aberto, caso não seja ele. Você vai encontrar também o fusível da fonte aberto, televisão parada. Aí o causador é o transistor Q6103,
e vocês têm aí a relação aí do substituto. A gente também tem uma KDL32EX605, né, que é o LED do standby vai estar apagado quando ela não liga, né, mas você vai aferir a fonte e tem lá os 3 volts, né. Então aí a possibilidade é o D6303. E na 32BX325 você tem a situação de memória ligar ou não ligar, né, que é um defeito clássico de atualização de software. Inclusive hoje em dia tem muitos televisores que dão esse sintoma, e o defeito é a atualização de software. Bom pessoal, esse defeito aí, a gente tem que analisar da seguinte forma, né? Esse é um boletim do próprio fabricante, né? Esse resistor 6110 aí, ele abre, tá? A televisão vai entrar em proteção e desliga e ela pisca 2 vezes, né? Então a primeira dica é a piscada do LED aí. 2 vezes você pode pensar nessa situação. Só que vai ter situações que você vai achar somente o resistor aberto, e tem situações que quem queimou o resistor foram os 2 transistores que estão marcados na imagem aí, tá? Esses 2 transistores lá na placa do inverter, e a resistência está na fonte. Então fica ligado, se achar essa resistência aberta, antes de substituir ela, vai verificar esses 2 transistores aí, ok? Bom, aqui a gente tem 5 modelos que dão esse problema, tá? A ideia aí é vocês verem que metade da tela está escura e a outra metade está normal, podendo ser que uma parte até se estenda, essa parte do escuro se estenda quando for o caso da tela, que é o item 1. A tela vem escura na metade, né, e depois fica normal. Sendo que no segundo problema, a tela vem normal primeiro e depois que ela fica escura. Aí o problema está na placa T-CON. Aí vamos lá, nós falamos que na segunda situação pode ser a placa T-CON, então vocês estão vendo aí o que pode ser. Primeiro caso, limpeza do flat do lado da tela que está escuro, né? No caso aí, se a tela está escura do lado esquerdo, olhando frontalmente, vai ser o flat da direita, né? Ressoldagem do conector e também limpeza do conector. Não está colocado aí, mas também tem que botar a função de limpeza do conector, tá? E também nós temos um integrado BGA aí, que dá muita solda fria, né? Então seria a ressoldagem desse integrado. Mas vamos ver o seguinte, vocês podem ver em vermelho aí que o quarto item está escrito o quê? Tela com defeito, tá? Mesmo que a gente esteja falando que o segundo sintoma seja referente à placa T-CON, caso a gente não ache nenhum tipo de problema na placa, obviamente a gente vai optar pela tela com defeito. Bom pessoal, nessa imagem a gente está vendo aí uma KDL32R435, né? Aí ela não tem imagem, mas tem som, que é a coisa típica de placa T-CON, né? Aí você vai achar o capacitor C312 em curto, ok? A gente também tem uma KLV26M400, que é a fonte no Arma, aí é o resistor 824, e uma 40EX455. Aparece o logo da Sony e depois desliga, né? Aí nesse caso tem um capacitor lá na linha do 5 volts, que é o 9305, que ele tem que ser trocado, ok? Aí eu peço para quem estiver gostando desse trabalho que a gente está exercendo aí, dessas dicas de defeito, fazer a inscrição no canal, né? E você marca o sininho, que toda vez que for colocado um vídeo no canal, vocês vão receber a informação que ele foi postado. Vamos lá pessoal, vamos observar bem esse defeito, que ele é característico de vários modelos, tá? Apesar de não estar descrito aí um modelo específico, mas ele se refere a vários. Vocês podem observar aí que a gente tem 3 momentos que foram batidos fotos do defeito, né? E a característica do defeito qual é? Ela divide a imagem em 2 partes, e essa imagem fica negativada. E se vocês observarem a imagem na direita embaixo, vocês estão vendo que a legenda, parte dela está normal e parte da legenda está ao contrário, que é do lado esquerdo que vocês estão vendo aí. Aí nesse caso aí a solução é fazer o reset da televisão, né? Você vai entrar no modo de serviço, que está na parte superior esquerda, né? Vai entrar lá, vai procurar a opção de reset e simplesmente você vai acionar o reset e fazer a sintonia dos canais depois, né? Aí fica resolvido o problema. Aí que a gente está falando de reset, de problemas da televisão, a Sony é muito comum na Sony dar defeitos que se resolve com reset, né? Você entra no modo de serviço e reseta a televisão. Tanto é que a gente tem aí
uma informação da Sony sobre esses modelos que estão acima, né? Liga e quando aparece o logo Sony desliga, liga e quando acende o LED verde desliga, e tem uma relação de defeitos aí que são referentes a esses modelos, porém vale lembrar que a Sony ela tem vários defeitos que não estão relacionados aí, de outros modelos inclusive, que a gente resolve fazendo o reset da televisão. Eu particularmente, quando eu pego a Sony, eu faço isso em todas as televisões, mas quando eu pego uma Sony, eu antes de mais nada, desde que o defeito não seja televisão parada, eu faço o reset da televisão, porque às vezes eu não preciso nem abrir o aparelho, fazendo o reset já resolve o problema. Fiquem ligados nessa situação. Bom pessoal, a gente chega aí agora, o que vocês estão vendo é um boletim da Sony, né? A gente já viu algo semelhante no vídeo da LG, então, portanto essa situação aí é muito recorrente, né? Então a primeira coisa que eles pedem é você desconectar o plug da placa principal e da fonte, e nessa imagem eles estão recomendando você usar a trava central para fazer isso, porque muitas vezes na hora de desplugar você entorta um desses pinos que tem aí no plug. Fica bem ligado nisso. E aí a ideia qual é? A ideia é a mesma coisa que foi falado na LG, né? Você vai pegar os conectores e vai botar um limpa contato, né? Porque eles estão alegando no boletim que está tendo muito problema de ausência de fonte baixa, defeitos ligados à parte de alimentação da fonte em relação à placa principal. Aí nessa imagem do boletim, eles mostram um exemplo de um conector que está limpo e o outro que está com impureza, né? Para poder dar referência de por que está se fazendo esse procedimento aí. Aí você limpou os conectores, aí o que eles sugerem? Que você passe um fio, né? Esse fio branco que vocês estão vendo na imagem, vocês podem ver que eles soldaram as extremidades dos fios na parte de alimentação. Do lado esquerdo é a fonte, está ligado nos dois conectores da alimentação da fonte, e no mesmo caso do lado direito, que é a placa principal, eles fizeram a conexão. Vejam que aqui é a placa principal, né? Eles fizeram uma solda dupla aí entre dois pontos do conector, e o fio branco vai lá para a placa da fonte. Aí vocês estão vendo o mesmo procedimento que foi feito na outra extremidade, né? Você pega o fio branco, solda nas duas pontas aí da fonte, né? Aí eles pedem uma recomendação aí de você não deixar esse fio solto, né? Tanto é que na primeira imagem que a gente viu, ele vinha sendo enrolado no cabo que vai da fonte para a placa principal. Bom pessoal, a gente chega aí um defeito muito comum, não só da Sony, apesar de estar mostrado aí um modelo específico, mas pode ser em vários modelos da Sony, em vários modelos de outros fabricantes, que a imagem ela tende para uma cor, ou azul, ou vermelha, ou verde, ou então outro tipo de imagem borrada, alguma coisa relativa ao sinal LVDS. Então a solução aí está sendo bem mostrada na imagem, né? É limpar o cabo flat que vai para a placa T-CON nas duas extremidades, tá? Na extremidade da placa principal e na extremidade da placa T-CON. E também, apesar de não estar mostrando na imagem, você vai jogar um spray limpa contato nos conectores, né? Porque é muito comum mau contato nesses cabos fornecer deficiência no sinal LVDS. Então automaticamente, como ele mexe com vermelho, verde e azul, vai ter um sintoma relativo a isso aí, ok? Bom pessoal, o que a gente viu anteriormente? A gente viu a situação da imagem ficar azul, vermelho, verde, borrada. E a gente também vai ter a mesma situação na KDL32SX405. Porém, o caso desse modelo, e que também tem outros modelos da Sony que dão isso, não é limpeza do cabo LVDS. Tá? A imagem que a gente está vendo aí foi fornecida por nosso amigo o Antônio Vale, uma colaboração dele. Só que a imagem não ficou muito nítida, então a gente vai tentar passar a informação através de explicações que a gente vai fazer. Bom, vocês estão vendo aí na parte de baixo da imagem 5 blocos que são blocos que têm resistência dentro. Tá? Na realidade, essa imagem que a gente está vendo aí circulada em amarelo, apesar de ela não estar nítida, vocês vai ter ali vários desses blocos resistivos que são blocos que alimentam a linha de LVDS.
tá? A resistência que está dentro de cada bloco, ela vai passar uma alimentação para cada etapa da linha LVDS, e acontece que alguns desses resistores aí eles vão abrindo, né? E como eles estão dentro desses blocos, e eles são muito pequenos, são extremamente pequenos, então a gente botou essa imagem aí para vocês verem a consequência, né? Vocês estão vendo aí que tem cada bloco desse, tem resistores, e dependendo de qual é o resistor que vai abrir, que às vezes abre até mais do que um, né? Aí você vai ter que jampear essa linha do resistor que está aberta com o resistor que vem por cima. Aí você se pergunta qual é o valor de resistor que eu tenho que colocar no circuito, né? Aí é fácil, você vai pegar cada bloco desse, né? Como ele tem, como você pode ver na imagem, ele tem 4 resistores dentro dele, né? Então automaticamente ele pode abrir um, pode abrir 2 ou 3 ou até os 4, né? Depende muito do sintoma que você está vendo na tela, né? Aí a ideia é o que? Você medir um resistor que esteja funcionando dentro desse bloco, vai descobrir o valor, aí a partir dali você verifica todos os blocos, né, as linhas dos resistores, e aquele que estiver aberto você vai jampeando o resistor por cima, né? Só toma cuidado, porque como esses blocos são extremamente pequenos, né, a linha dele, a linha da trilha é muito fina, então na hora de você soldar um resistor, por menor que seja, ele vai ficar bem pesado na linha, né? A nossa imagem aí não está nos dando uma boa precisão sobre isso, mas tem que se tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes não é só um que está abrindo, né? Você vai ter vários resistores abertos. Então, como você vai ter que botar vários resistores por cima do bloco, então você tem que condicionar eles bem na placa para evitar de rompimento de trilha, né? Fica atento sobre isso aí. Aí vamos dar um reforço na informação no sentido de que verificar todos os resistores, porque o Antônio Vale falou que no caso dele ele pegou 3 ou 4 resistores abertos, né? Então automaticamente, cada vez que você achar um resistor aberto, ele vai mexer na linha de alimentação do sinal LVDS, né? E o sinal LVDS, ele é um sinal de cores, né? E ele vai para a tela, então a cada cor dessa influenciada por um resistor aberto, ela vai ser alterada. Então ela pode tender para uma cor, que pode ser um borramento, pode ser uma cor bem predominante, ou falta de cor, vai variar o defeito, tá? A imagem vai ser alterada nas cores, então fica ligado aí de verificar todos, né? Perde um tempinho, mas verifica tudo. Bom pessoal, chegamos no final do nosso vídeo de hoje. Queria agradecer imensamente a todos que estiveram vendo o vídeo. Lembrando que nós temos 5 vídeos anteriores que estão relacionados à esquerda aí, que estão na descrição desse vídeo de hoje, tá? Você vai lá na descrição, vai pegar o link de cada vídeo e pode visualizar, tá? Aguardo também sugestões para outros vídeos, porque nós precisamos sempre melhorar o nosso trabalho, então conto com vocês. Forte abraço.